Reabertura de discussão com sustentação oral. Na sessão de 8 de outubro, o ministro Benjamin, com o artigo 112, pediu vista do processo TC 012-423, cujo relator é o ministro José Múcio Monteiro. Declaro reaberta a fase. Informe que o doutor Eric Albuquerque requereu produção de sustentação oral. Concedo a palavra ao relator para apresentar resumos de seu relatório. Senhor presidente, eu indago ao nobre Calzi que se dispensa a leitura do relatório. Dispensada a leitura, a concordância do pleno e do senhor advogado, então é o TC 012, o TC 2423 e o TC 018-515. O Ministério Público deseja se manifestar? Senhor presidente, senhores ministros, nesses nos dois processos, o Ministério Público não atuou e eles contemplam efetivamente matéria jurídica de grande relevância. Eu gostaria de ouvir a manifestação do senhor advogado e também conhecer com detalhes os votos do senhor relator e do senhor revisor antes de uma eventual manifestação, senhor presidente. Obrigado. Portanto, vamos examinar em conjunto os dois processos já citados. Concedo a palavra ao doutor Eric por 10 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustríssimo representante do Ministério Público, demais presentes, a quem eu gostaria de agradecer a presença do nosso diretor jurídico do Banco do Brasil, doutor Antônio Pedro da Silva Machado. Bom dia. O Banco do Brasil vem a essa tribuna tratar conjuntamente dois TCs, né, que o 012-423-2014-9, o 018-515-2014-2, que tratam do edital de credenciamento 2013-16655, que dizem respeito à contratação de sociedades de advogados para a prestação de serviços jurídicos. Esses dois TCs, excelências, tratam basicamente discussões de pontuação de escritórios, sendo que um deles, o 012-423, há uma discussão em relação a pontuações a escritórios e indagações que alguns escritórios não teriam estrutura condizente com a pontuação que teria sido recebida, e por conta dessas denúncias e indagações, recomendava-se as diligências já previstas em edital. E o banco, por várias vezes, informou que as diligências seriam realizadas assim que a relação da habilitação fosse divulgada, né, a decisão de julgamento. E assim será feito. Com relação ao outro TC, trata de equívoco em pontuação dada pela comissão, né, de julgamento, e que esse equívoco foi sanado com a anulação do ato, né, e refeito toda a pontuação, de forma que os pontos mais assim relevantes desses processos foram já, ao longo da instrução, sanados pelo banco. Mas o motivo pelo qual também o banco se faz presente nessa tribuna é para esclarecer e reforçar o modelo do credenciamento aqui em questão. Inicialmente, gostaríamos de lembrar que o Banco do Brasil já presta serviço, já adota serviços terceirizados desde os anos 90 e vem evoluindo o seu modelo de credenciamento, né, antes de contratação de outras formas, e até chegar ao credenciamento que já em 2008 já assim foi apreciado por essa casa, o modelo de 2008, e o modelo em questão foi fruto de um processo de acompanhamento TC 041-986-2012-1. Esse processo de acompanhamento, o Banco do Brasil, por várias vezes, ou várias reuniões, trabalhou com essa casa, veio alterando o seu modelo, até que uma vez publicado, né, iniciou-se o certame. Mas também gostaríamos de lembrar que esse edital que foi passado pelo seu acompanhamento nessa casa, também, antes de chegar a esse modelo, houve outras manifestações dessa casa, como o TC 011-312-2009,
em que esse tribunal identificou a necessidade de uma melhor gestão da terceirização do Banco do Brasil. E uma vez que o banco contava com inúmeros escritórios e a gestão desses escritórios não estava sendo suficiente na opinião de muitos. E nessa melhoria da gestão, passava também pela criação de cadastro de reservas, como forma de evitar uma descontinuidade dos serviços jurídicos. Nesse sentido, foi criado esse novo modelo, que basicamente podemos resumir em 4 fases. Uma fase de habilitação, uma fase de pontuação e classificação, em que se observa a atuação do escritório em questão de a área de interesse de atuação dos escritórios, a capacidade operacional e a capilaridade geográfica, né? Consequentemente, a contratação dos primeiros classificados e permanência dos demais habilitados, né, como o cadastro de reserva para uma eventual necessidade de incremento de ações, né, que haja necessidade de outros escritórios, como também numa eventual rescisão contratual. Então, nós ressaltamos que nenhuma das modalidades de licitação atende às necessidades do banco. Poderiam, por exemplo, falar sobre a utilização da modalidade melhor técnica, mas o serviço em questão não admite esse tipo de escolha, porque a diferenciação que se pretende fazer entre os escritórios habilitados é uma diferenciação que diz respeito à estrutura dos escritórios, não nas melhores experiências, na capacitação dos proponentes. Não há discussão da técnica do serviço. O serviço acaba sendo um serviço comum. A questão é que houve a necessidade de classificar de acordo com as estruturas dos escritórios. Essa é a distinção, a pontuação que é destinada aos escritórios. Também não há que se falar em melhor preço, uma vez que os serviços já são previamente definidos no edital. A sistemática de credenciamento, como vemos insistentemente trazendo, é a única que atende à administração. No caso, o modelo clássico de credenciamento é bem conhecido pelos senhores, costuma-se contratar todos os habilitados. Só que essa modalidade não atende ao interesse do banco por conta de tornar impraticável, porque no modelo anteriores modelos foram contratados muitos escritórios e a gestão desses escritórios ela torna-se inviável. Outra questão é a possibilidade de tornar inviável economicamente para os contratados. E os principais escritórios não se interessarem, principais no sentido assim, de competência e efetividade, não se interessarem pelo certame, e somente aventureiros que têm interesse em entrar em algum contrato com a administração. Do contrário, também a contratação de um interessado apenas se mostra ineficiente, por conta que o banco poderia ficar na mão de um contrato por conta de uma dificuldade de uma reposição imediata, né, por conta que os prazos judiciais, por óbvio, eles não suspendem, né? Então, uma eventual necessidade de rescisão de contrato, o banco teria dificuldade em reassumir esse processo internamente pelo volume que né, de conhecimento de todos, que é um volume muito grande de processos. Assim, sobre todas as dificuldades, a forma de se mitigar todas essas dificuldades é encontrada pelo credenciamento da forma como foi construída, com o acompanhamento firme desse tribunal, que é a contratação de alguns habilitados e a formação de cadastro de reserva. Por tais razões, assim considerando, como assim entendeu o processo de acompanhamento e também a representação desse ano, TC 003-170-2014-4, pelo princípio da segurança jurídica, que entendemos que as regras constantes no edital de credenciamento, 2013-16655, devem ser mantidas por essa Corte. E,
Pelo exposto, é o presente para requerer a Vossas Excelências que opinem pela viabilidade do modelo e pela improcedência das representações contidas no TC 012-423-2014-9 e 018-515-2014-2. Por fim, Excelência, eu gostaria, senhor presidente, de deixar à disposição, nós comparecemos aqui hoje, o diretor jurídico, o consultor jurídico, a consultora jurídica adjunta e todos nós aqui por conta da relevância do assunto, e caso alguma dúvida surja do esclarecimento da gestão, do modelo da gestão da terceirização, nos colocamos à disposição. Era o que eu tinha a dizer, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro Benjamin. Zé Múcio, aliás, desculpe. Senhor presidente, como eu acatei na totalidade as ponderações do ministro Benjamin e, por consequência, o seu acordo, por economia processual, eu passo a palavra para o ministro Benjamin para que ele leia o seu acordo. Eu estava adivinhando que o senhor ia passar. O senhor sempre adivinhou. Ministro Benjamin Zema. Obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro louvar a defesa feita pelo Banco do Brasil, pelo doutor Causídico, também louvar a presença do diretor jurídico do Banco do Brasil no plenário. Quero também dizer que promovi dois encontros com o pessoal do Departamento Jurídico do Banco do Brasil e meu gabinete. Eles sabem, a priori, as razões pelas quais, as principais razões que me levaram a pedir vista desse processo, não fiz questão de esconder. Eu gosto dessas interações prévias ao pleno para que questões possam ser resolvidas a priori. Não vejo aqui no tribunal a ocorrência, na maioria dos casos, de uma lide, portanto, essa busca da solução compartilhada é um viés que tenho estabelecido. Mas, nesse caso, como já falei para os representantes do Banco do Brasil, eu, apesar de todo o esforço que fiz para assimilar o credenciamento feito pelo Banco do Brasil para a contratação de serviços advocatícios, as regras da 866, eu não consegui verificar as condições necessárias para a subsunção do fato à norma. Reparem que eu sempre faço uma brincadeira dizendo que, depois de tantos anos no tribunal, eu tenho pelo menos umas 100 ideias excelentes para a administração pública, porém todas ilegais e inconstitucionais. Ou seja, essa é uma boa ideia. Na verdade, até louvo o Banco do Brasil pela criatividade, em alguns casos, não em toda a sistemática, mas é uma sistemática muito interessante. Em alguns momentos, até, ela vai ao encontro do novo RDC, a questão da contratação simultânea de 2 vencedores. Isso é previsto expressamente no RDC. Mas, realmente, a 866 ainda é uma roupa curta para albergar essa modalidade mista de credenciamento e contratação que o Banco do Brasil idealizou. E o meu medo é de que o Banco do Brasil possa se sentir à vontade para dispor para além dos limites da Lei 866. Isso me parece impossível, ele se submete a essa lei, o que me torna claro que o artigo 173 da Constituição deveria ser respeitado, ou seja, as estatais são merecedoras de uma lei que crie o estatuto jurídico delas com previsão de regras mais flexíveis para licitação e contratação. A única experiência que temos com a Petrobras não é tão positiva, ou seja, é preciso que essas regras mais flexíveis, mais ágeis, sejam também permitam também o controle da atividade administrativa. Então, alguma coisa que fique no meio termo do que temos hoje na Petrobras e a 866 deve ser criada para as estatais. Bem, quais são os pontos fundamentais que me levam a, eventualmente, até suscitar a possibilidade de concessão de uma medida cautelar inaudita altera par para suspender o certame do Banco do Brasil? Bem, a primeira questão é a questão do credenciamento. Reparem que o credenciamento é, tipicamente, uma forma de inexigibilidade de licitação prevista no caput da Lei 866. Ela foi uma criação jurisprudencial e doutrinária que nasceu das expressões da realidade. Então, por que há inviabilidade de competição? Porque o contrato não é destinado a ninguém. Há uma repartição do bolo em fatias e uma distribuição a priori para o maior número possível de potenciais fornecedores, administração de bens ou prestadores de serviços.
E nós temos, dia a dia, analisado hipóteses de credenciamento e a nossa jurisprudência vai delimitando os limites das possibilidades de credenciamento. Credenciamento de médicos, hospitais, laboratórios de análises clínicas. Reparem que o objetivo é estabelecer um regulamento para que os hospitais médicos possam se credenciar. O objetivo do credenciamento é a expansão ao máximo do universo de potenciais fornecedores ao Estado, e a decisão acerca de qual médico em concreto que vai prestar o serviço é feita pelo beneficiário do plano, a partir de um critério objetivo bem determinado. O preço também é determinado no regulamento e, portanto, essa é a hipótese mais antiga de credenciamento que o tribunal abonou, ainda, acho que sob a relatoria do ministro, do nosso ministro Kici. Bem, há uma versão moderna do credenciamento, relatoria do ministro Marcos Ben-Querer, que fala do credenciamento para a contratação de oficinas para reparos e manutenção preventiva da frota da Polícia Federal. Esse caso é um caso mais complexo, o voto do ministro Ben-Querer é bem interessante, eu fiz um voto revisor, chegamos a algum tipo de acordo, mas, dentre todas as questões analisadas, o objetivo fundamental da Polícia Federal foi expandir, no maior grau, o número de oficinas que potencialmente possam prestar serviços de reparo aos carros da Polícia Federal. Esse é um caso muito interessante, eu não vou entrar em detalhes, mas essa lógica é a lógica fundamental, expansão do universo de possíveis fornecedores para o Estado. O que não é um caso em concreto da situação atual. Na verdade, o Banco do Brasil seleciona por uma modalidade de licitação criada por ele, e a Lei 866 veda outras modalidades de licitação. Ele cria um sistema de pontuação muito interessante, em função da expansão geográfica, da qualificação do escritório, e ganha a pseudo-licitação aquele que oferir uma maior pontuação. O pagamento é feito também de uma forma muito interessante, tudo estabelecido no regulamento, Vossas Excelências leram, existem acordo de nível de serviço, é muito, muito moderno e muito interessante o procedimento do Banco do Brasil. Mas é uma licitação, escolhe vencedores, escolhe 2 vencedores por lote, por região, e se há uma licitação, as licitações são aquelas que a 866 nos permite, concorrência, tomada de preços, convite, o pregão. Há ainda outros atritos com a Lei 866, a Lei do Pregão, que é a previsão de contratação simultânea de mais de um licitante para o mesmo objeto. Ou seja, não há uma previsão expressa nisso, o RDC ousou falar disso, mas é dificílimo essa delimitação. A ideia sempre é de que há um vencedor, há um primeiro colocado, depois um segundo colocado, há uma tábua de classificação. Também o Banco do Brasil, de forma muito arriscada, ousou alterar a regulamentação do contrato administrativo. Ela cria uma outra modalidade de contrato que não é o contrato da 866, flexibiliza, por exemplo, as condições de rescisão amigável do artigo 79 da 866, sem que haja previsão legal. Cria a figura de um cadastro de reserva que é usado para o sistema de registro de preços, regulamentado pelo Decreto 7.893, e que vale apenas nessa situação muito especial de um sistema de registro de preços, ou seja, o cadastro de reserva é formado no SRP por todos aqueles que concordem em diminuir o seu preço ao preço do primeiro colocado e serão convocados quando a empresa registrada não honrar seus compromissos. A lógica da 866 nas licitações tradicionais não é essa. Se o adjudicatário não honra seu compromisso, é chamado o segundo colocado, depois o terceiro, se eles concordarem em praticar os preços do primeiro colocado, na 866. Logo, o Banco do Brasil flexibilizou, trafegou no âmbito da 866, sem pisar em chão firme. Uma cláusula muito perigosa, difícil de ser assimilada pelo tribunal, que é a inclusão num contrato administrativo de cláusula de rateio entre os honorários sucumbenciais com a Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Essa cláusula é escandalosa, se me permite, Vossa Excelência. Quando vi o voto revisor de Vossa Excelência, se me permite uma parte, ministro Benjamin,
Eu fiquei assustado, porque, para além de agredir o princípio da legalidade, ele beira também a ofensa à moralidade. Então, eu cumprimento Vossa Excelência por identificar também essa fragilidade aí no ato que está sendo examinado do Banco do Brasil. Agradeço ao ministro Bruno. Tivemos uma percepção similar, ou seja, de que, eventualmente, uma negociação entre o Banco do Brasil e seus advogados é possível quanto à questão dos honorários sucumbenciais, mas não a inserção de uma cláusula de rateio num contrato administrativo entre o Banco do Brasil e uma entidade privada interveniente, né, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Eu lamento nesse processo apenas um aspecto, o fato de que o ministro Valmir Campelo ele foi relator de um processo que analisou esse credenciamento e incluiu em relação o processo. Nós sabemos que os processos em relação não têm a luminosidade dos processos unitários que são trazidos à pauta. Então, eu acho que nós ainda não tivemos ainda a oportunidade de discutir com a devida clareza todos esses aspectos. Acho que também não há falar em coisa julgada, não existe essa figura no tribunal. O tribunal pode sempre rever as suas análises, não existem aprovações a priori que transitem em julgado acerca de processos ou de metodologias utilizadas. Então, em síntese, senhores, o que eu proponho é a concessão de uma cautelar e, nesse ínterim, o Banco do Brasil espera assinar esse contrato, vamos analisar isso, podemos, eventualmente, evoluir para um modelo intermediário, se Vossas Excelências concordarem com a proposta, mas vamos ouvir com o Banco do Brasil quanto a todos esses pontos que mencionei, né? Então, essa seria a sugestão que faço a Vossas Excelências. Com certeza. Nós sabemos do problema que há no Banco do Brasil na contratação de advogados. O tribunal opera no recesso, o presidente atua, os ministros podem atuar. Eu já me coloquei à disposição do Banco do Brasil acho que o ministro Amuzzi da mesma forma, como já antecipou que concorda com o posicionamento, para que possamos nos reunir e chegar e analisar a priori as respostas do Banco do Brasil. Então, com certeza, com maior celeridade, esse processo poderá ter andamento. Senhor presidente, eu acato na totalidade a sugestão do ministro Benjamin Zilli. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse processo efetivamente contempla questões relevantes do ponto de vista jurídico e fático. Eu acho que uma questão fundamental colocada pelo eminente ministro revisor, que teve todo o apoio do relator, é a ausência da lei prevista no artigo 163 da Constituição Federal. Quer dizer, essa lei virá dispor sobre o regime jurídico das empresas estatais, definindo, entre vários aspectos, os seus aspectos de contratação, a sua relação em termos de cumprimento integral, parcial, mitigado das normas de direito público. Essa lei, efetivamente, faz uma grande falta no nosso cenário constitucional e econômico. É uma pena que, depois de tantos anos da Constituição Federal, nós não tenhamos ainda aprovação dessa lei. E eu entendo que o Banco do Brasil, efetivamente, tem dificuldades concretas na gestão do processo de terceirização da sua atividade jurídica. Li nos autos que o Banco do Brasil tem mais de 800 mil processos em andamento, em todo o Brasil. Quer dizer, é um processo complexo, efetivamente, a gestão desse acervo, né? E como fazê-lo de maneira eficiente, econômica e respeitada a legalidade. Não posso deixar de concordar com as considerações técnicas, jurídicas do eminente revisor, acompanhada pelo eminente relator, mas é um fato concreto que a ausência da lei prevista no artigo 173 já é algo de gravíssima circunstância, no sentido de disciplinar melhor a relação das entidades públicas que exercem atividade econômica, notadamente as empresas públicas, sociedade de economia mista, em relação ao seu papel de entes estatais, mas também de entes que atuam de maneira
dentro de um contexto de competição econômica, dentro de um contexto de atividade econômica. Aliás, nos termos da própria Constituição, esse seria um ramo de atuação, digamos assim, excepcional ou subsidiário por parte do poder público, né? E, portanto, teria uma regulamentação especial própria para lhe dar flexibilidade, para lhe dar autonomia, para lhe permitir eficiência, mas sempre dentro do contexto de não inibir ou não isentar o controle externo da atividade. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer essas pequenas considerações e manifestar apoio à solução evitada pelo eminente revisor, que contou com o apoio do eminente relator. O ministro Raimundo Carreiro deseja manifestar. Então, havendo duas propostas concordes, a presidência coloca em votação a decisão do plenário. Senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, a doutora Cristiana Mural Tárcia requereu produção da sustentação oral por ocasião do julgamento do TC 17.026, relatado pelo ministro José Múcio. Concedo a palavra ao relator para apresentar resumo do seu relatório. Senhor presidente, eu indago da doutora Cristiana se ela dispensa a leitura do relatório. O senhor representante do... Vossa Senhoria tem a palavra? Vossa Senhoria manifesta-se. Sim. Bom dia. Com a palavra o nobre representante do Ministério Público para manifestar-se. Senhor presidente, senhores ministros, senhor advogado, apenas para ratificar nessa fase processual a manifestação do Ministério Público nos autos da lavra da Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa Silva. Obrigado. Concedo a palavra à doutora Cristiana Tárcia para produzir sustentação oral em nome da Petrobras. Esclareço que poderá falar uma única vez, sem ser aparteada por 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, ilustríssimos ministros, ilustre representante do Ministério Público e a todos os presentes. Trata-se de processo de fiscalização referente à adaptação do casco do navio FPSO, plataforma P-34, às condições de produção de óleo e gás natural no campo de Jubarte, Espírito Santo. Após ampla fiscalização, restaram apenas controversos 2 pontos nesse processo. Em sede de pedido de reexame, os gestores tiveram a oportunidade de acostar aos autos documentos e evidências suficientemente esclarecedoras para com que a Serur produzisse um relatório afastando a primeira irregularidade em sua totalidade e a primeira parte da segunda irregularidade. Restando apenas em controverso,